Olá pessoal, mais uma aula aqui do nosso canal, aqui professor Edio Damasio, Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde, sou engenheiro ambiental, para quem não conhece a minha formação, mestrado e doutorado na área de saneamento, e esse canal nós falamos sobre saneamento e também recursos hídricos, né? Uma das minhas áreas também de formação. Nesta aula de hoje nós falaremos sobre tipos e traçados da rede coletora de esgoto sanitário, tá? Esse é o título da aula de hoje. Basicamente nós vamos ter uma primeira parte introdutória, né, definindo ali, existem alguns tipos de rede, né, tem rede ali que funciona bem para um terreno plano, tem rede que funciona melhor com um terreno onde tem uma declividade maior, e aí as redes, né, para atender esses variados tipos de terreno, variados tipos de topografia também são variados, né? E posteriormente nós vamos fazer algumas atividades ali, né, algumas ações um pouco mais práticas, né, vamos dizer assim, para escolher o melhor traçado para a rede coletora de esgoto sanitário, né, complementando a nossa última aula, né, que foi sobre dimensionamento. Na última aula, né, no último vídeo lá, nós explicamos, né, quais são as equações, como que faz o dimensionamento de cada uma dessas tubulações aqui. Ó. Seja uma tubulação de maior diâmetro, uma tubulação de menor diâmetro, todas elas são dimensionadas pela mesma equação, tá? Equação de escoamento livre, equação de Manning, tá? Então veja o vídeo lá no anterior sobre dimensionamento da rede, né? E aqui a gente vai ter uma complementação, né? Não vai falar de dimensionamento, mas vai correlacionar sempre lá com o dimensionamento que foi dado na aula anterior. Então, os tipos de redes eles podem ser basicamente classificados, né, em três tipologias: as redes denominadas radial, tá? Também denominada perpendicular e tipo leque, né? Então, o traçado da rede, né, que nós vamos ver aqui alguns desenhos, algumas imagens, elas têm essas três tipologias: podem ser radial, perpendicular ou formato de leque. E aí, qual é o tipo de rede vai ser influenciado basicamente pela topografia do terreno. Então, se tem um terreno com uma topografia um pouco mais plana, né, uma região bem plana, a rede tende a ser do tipo radial. Se a região, se a topografia, se o relevo ele é um pouco mais ondulado, um pouco mais acidentado, né, começa a ter um pouquinho maior de declividade, tende então a rede a ser, né, em seu traçado no formato perpendicular, tá? Enquanto que quando se tem uma topografia bem acentuada, tem morro mesmo, né, igual na região centro-sul do Brasil, né? Principalmente na região sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, né? Algumas regiões têm uma topografia bastante acentuada, né? O tipo de rede mais apropriado é no formato de leque, tá? Então nós vamos ver cada um desses tipos aqui, né, nos próximos slides, e que mostram, né, que a topografia influencia muito, né, na escolha do traçado. Se a rede vai para a direita, vai para a esquerda, se ela tem um formato mais quadricular, se é um formato na espinha de peixe. Então, dependendo do tipo do relevo, nós teremos então variados tipos, traçados de rede. Tá? De forma geral, nós utilizamos o seguinte conceito. A ideia é afastar o esgoto segundo o decaimento do terreno. Como nós já falamos na aula passada, né, sobre dimensionamento da rede de esgoto, né, e também na aula quando falamos sobre o sistema de esgotamento sanitário, nós vimos que o esgoto ele vai fluir por gravidade, tá? Então, em boa parte da rede, o escoamento ele é por gravidade, é um escoamento livre, tá? Sendo que essa seção aqui, ó, ela não está totalmente preenchida. O esgoto ele vai preencher até 75% de o diâmetro aqui da tubulação. Então, essas informações são importantes. Tá? E é bom vocês terem em mente que o escoamento do esgoto é por gravidade. Se é por gravidade, vai acompanhar o terreno. Pois bem, então nós vamos para o primeiro tipo de rede. Né? Antes disso, né? Só essa figura aqui mostrando toda a topografia, né? Correlacionando a topografia. Vejam que, por exemplo, quando uma região é muito plana, né? As curvas de nível estão bem espaçadas, na verdade nem estão sendo mostradas aqui, mas indica-se que as curvas de nível elas são bastante espaçadas, né? O que indica também que o relevo é plano, tá? Então, para a região, né, para um determinado bairro, para uma determinada cidade, né, no qual será implantada a rede de esgoto, esse bairro, essa cidade é bastante plana, o tipo de rede mais apropriado é do tipo radial, tá? Então, anota esse nome aí: terreno plano, relevo plano, rede mais apropriada radial, tá? Por outro lado, quando há
inclinação é um pouco maior, veja aqui, ó, as curvas de nível aqui estão mostrando, veja essas ondulações aqui, né, e alguns valores representam as curvas de nível. Mostra que o terreno é um pouco, né, acidentado. Quando o terreno é um pouco acidentado, o mais adequado é que se tenha a rede chamada perpendicular. Tá? O que está sendo mostrado aqui em azul, né, tanto em todas as três figuras, correspondem a corpos hídricos. Tá? Então, geralmente tem os rios ali, né, e toda a rede é direcionada para esses pontos mais baixos do terreno, né, no caso, os interceptores, né, que vão margeando o corpo hídrico. Tá? Quando o terreno é mais acidentado ainda, cheio de morro, uma inclinação muito elevada, ou tem-se toda essa configuração aqui meio bagunçada. Tá? Por quê? Como o terreno é muito ondulado, não tem como a gente manter um padrão de rede bonitinho igual a radial ou a perpendicular. A gente vai acompanhar o terreno. O terreno é bastante ondulado, bastante cheio de declividade, né? Então a gente tem que buscar alguns traçados, né, que acompanhem o design lá, né? Vamos chamar assim, o design do morro. Tá? E aí a gente chega nesse tipo de rede de esgotamento sanitário que a gente chama de leque. Por que chama de leque? Ela tem, né, o formato ali às vezes de um leque mesmo, né? Tem o formato ali de uma espinha de peixe. Então ela tem alguns formatos bem específicos, né, que a gente consegue identificar bastante com esse levantamento aqui plano e altimétrico, né? Tanto da topografia como também da locação da rede de esgoto, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Tá? Então, falando da rede radial, vejamos aqui duas figuras que têm a intenção de representar um relevo bem plano. Né? Então, a gente tem aqui alguns bairros, né, alguns loteamentos onde o terreno é muito plano mesmo. Tá? E aí, quando se tem terrenos planos, né, a rede radial, né, a tipo de rede chamada radial, ela é a mais indicada. Tá? Então, utilizada em terrenos planos com baixa declividade, a ideia é dividir, né, uma determinada área em vários setores. Então, veja aqui na figura, né, a gente pegou uma área bastante considerável aqui, pode ser um bairro, pode ser uma cidade, e aí a gente pega essa área de projeto e divide em setores. Ó. A gente vai chamar essa primeira parte aqui de setor 1, temos aqui um setor 2 e um setor 3. Né? E cada um desses setores vai ter ali geralmente uma estação elevatória de esgoto. Tá? Então é outra característica muito importante, né, que está escrito aqui. Ó. Geralmente é necessária a implantação de uma EEE. Nós teremos um vídeo aqui no canal falando do que é essa EEE, que é a Estação Elevatória de Esgoto. Né? Quando é necessário implantar uma estação elevatória de esgoto? Um dos casos é quando a gente tem a seguinte situação: a gente tem uma rede tem um terreno muito plano, né? E aí, como não tem uma declividade para que o esgoto escorra de forma natural, né? Para uma ET, por exemplo, o que a gente faz? A gente constrói umas estações elevatórias, onde o esgoto é direcionado para essa estação elevatória e a partir dela ela envia lá, por exemplo, né, para uma estação de tratamento. Então, anotem também esse nome, Estação Elevatória de Esgoto, ou seja, EEE. Então, uma das características da tipo de rede radial é necessidade de implantação de uma estação elevatória. No próximo vídeo, quando nós falarmos sobre órgãos acessórios, quando nós falarmos também sobre implantação da rede de esgotamento sanitário, vocês vão ver o quão a profundidade e a topografia do terreno, do relevo, vai influenciar, né, em todas as configurações, né, da rede de esgoto. Tá? Quanto mais plano, mais a rede vai ser necessário ser afundada. Tá? Porque para que tenha, se tem um terreno com uma declividade bastante acentuada, a tubulação segue paralela ao terreno. Ótimo, é o mais adequado. Agora, quando a gente tem terrenos planos igual esse daqui, ó, né, esses dois aqui da figura, a gente vai ter uma dificuldade de implantação da rede muito grande. Porque para criar um escoamento livre, né, escoamento por gravidade, né, do esgoto, tem que se aprofundar muito a rede. A tubulação que vai estar no início da rua vai estar às vezes a 1 metro de profundidade, enquanto que na outra extremidade da rua, né, na outra esquina, às vezes vai ter que estar a 1,50 m, 1,60 m. Então, ou seja, quanto mais plano, mais aumenta a profundidade da rede de esgoto. E daí então surge a necessidade da implantação das estações elevatórias de esgoto. Tá? Só que aí quando se implanta essa rede radial, né, é uma opção economicamente não muito viável, porque quando coloca uma estação elevatória, aumenta muito o custo com o bombeamento.
tá? Então, a pior configuração, o pior tipo de relevo para que um projetista instale, né, faça o projeto, instalação, implementação de uma rede de esgoto é de terreno plano, tá? Se você vai fazer um projeto de uma de um sistema de esgotamento sanitário, de uma rede de esgoto, torça para que o terreno não seja muito plano. Se for plano demais, você vai ter problema com a questão da perfuração, às vezes vai ser necessário implantar uma estação elevatória e tudo isso vai gerando custos cada vez maiores. Tá? Então aqui uma figura representando o tipo de rede radial, né? A ideia aqui é que o terreno tenha, né, uma topografia bastante plana, e aí sendo muito plana, para evitar tubulações muito profundas, a gente vai lá e cria estações elevatórias para a área 1, para a área 2, para a área 3, área 4, 5, né? Quantas áreas sejam necessárias, né? Para fazer com que a rede não seja muito profunda e atenda, né, todas as residências aqui nesse caso. Aqui também mostrando um pouquinho da rede radial, né? A rede radial tem os mesmos componentes lá do sistema de esgotamento sanitário. Tem os coletores principais que recebem o esgoto ali das nossas residências. Tem os coletores tronco, né, que recebem o esgoto lá dos coletores principais. Nós temos também os interceptores, né, que não está sendo mostrado aqui, né, mas nessa figura aqui posterior tem ali, pode ter um interceptor aqui, né, não necessariamente tem, porque quando a gente instala a estação elevatória, né, às vezes, dependendo de onde está, né, de onde está alocada a estação elevatória, você faculta, né, não tem a necessidade mais de implantar um interceptor. Aí todo o esgoto aqui da rede já vai direto para uma estação elevatória. Tá? Então, no caso da rede radial, pode ter interceptor margeando o rio, como pode não ter. Então, não é uma obrigação ter um interceptor, né, numa rede radial. Mas é obrigatório ter coletor principal e é obrigatório ter o coletor tronco. Tá? Então, essa daqui, depois vocês voltem aqui, reflitam sobre um pouquinho das coisas que eu falei, para identificar esse tipo de rede chamado radial. Tá? O segundo tipo de rede é quando nós temos uma declividade um pouco maior. Tá? Então, você já se jogar um copo de água ali na rua, né, a água vai escoar, porque existe uma declividade, né, já existe uma declividade natural que vai fazer com que ocorra o escoamento. Então, qual que é a ideia do sistema de esgotamento sanitário nessas condições? A gente pega uma tubulação e coloca ela paralelo, né, à topografia do terreno. Né? Como existe uma declividade natural, a tubulação, então, só colocar lá perpendicular ao terreno, o esgoto vai fluir tranquilamente. Tá? Então, essa é um tipo de rede bem mais adequada, bem mais agradável de se trabalhar, mais fácil, vamos dizer assim. Né? Como eu já falei para vocês, a radial não. Radial você vai ter que implantar a estação elevatória, você vai ter que pensar, né, em toda uma configuração da rede, numa profundidade adequada. Se tiver um lençol freático muito aflorante, você vai ter mais problema ainda. Então, quando o terreno é muito plano, rede radial é o adequado, então você vai ter bastante dificuldade, vai ter bastante problemas na hora do projeto e também da implantação. Quando é perpendicular, fica bem mais fácil, né? A declividade não é tão grande, mas é suficiente para que o esgoto ocorra o escoamento do esgoto, o afastamento do esgoto de forma natural. E aí, é necessário, né, fazer a implantação do interceptor. Então, é adotado em regiões atravessadas por corpos hídricos e traçado perpendicular ao corpo hídrico. A gente vê aqui, ó, que tem um rio passando aqui, margeando esse rio, né, margeando todo ele, temos os interceptores. E aí, né, a ideia é direcionar todas as tubulações, sejam os coletores principais, sejam os coletores tronco, para onde? Para esse interceptor que margeia o rio. Como existe uma determinada declividade, né, regiões onde tem uma declividade mínima, que seja, geralmente tem um rio passando ali pertinho. Tá? Porque o rio está localizado aonde? Nas partes mais baixas do terreno. Se é uma região muito plana, geralmente não tem rio, né? Pode ser às vezes uma planície de inundação, mas não tem rios, né, com características que nós conhecemos, né, que tem os seus meandros e suas características, né, comuns para rios. Mas a ideia é essa, tá? Constrói-se um interceptor e os coletores troncos e os coletores principais direcionando toda a rede, todo o esgoto das residências para esse interceptor. Então, na rede radial pode ter interceptor, como não pode ter interceptor, não importa. Tá? Agora, na rede perpendicular,
como existe uma determinada declividade, muito provavelmente vai ter um corpo hídrico, então tem-se a necessidade de construir um interceptor margeando, né, o corpo hídrico, que vai levar o esgoto, né, de toda essa região para uma estação elevatória de esgoto, né, em alguns casos, ou diretamente para a estação de tratamento. Então essa rede perpendicular é o ideal, é o sonho de qualquer projetista, que você tenha uma declividade mínima, né, daquela região, daquela topografia, daquele relevo, que consiga escoar e afastar, né, todo o esgoto daquela região ali para o interceptor próximo ao rio e que direcione isso para uma estação de tratamento de esgoto. Veja aqui uma imagem um pouco mais amplificada, tem-se o rio, tem-se o interceptor margeando o rio, então esse interceptor é comum, né? A dica que eu dou, né, que qualquer projetista pode validar. Tem um rio passando pela sua área, pelo seu bairro, pela região onde você está fazendo o projeto, então é obrigatório que tenha um interceptor. Vai ser muito provável que o seu tipo de rede seja perpendicular. Tá? Então, a primeira coisa que você deve pensar, né, no sistema de esgotamento sanitário, escolher o traçado, o tipo de rede, é identificar isso. Tem um rio, tem algum corpo hídrico, então obrigatoriamente, né, terá-se um interceptor lá perto, tá bom? Margeando esse corpo hídrico. Do interceptor, tem-se os coletores troncos que caem no interceptor, tem-se os coletores principais, né, e todos os outros aparatos, né, todas as outras unidades do sistema de esgotamento sanitário. Nós temos então o último tipo de rede, né, das três que nós vamos falar aqui hoje, que é a rede em formato leque. E aí, pessoal, eu trouxe uma imagem aqui para vocês de uma região montanhosa mesmo, né? Tem morros aqui, ó, um morro aqui, outro ali. Então, esse tipo de leque é tipo de rede chamado leque, ou também chamada de espinha de peixe, né? A configuração de espinha de peixe, ela não é tão comum no Brasil, né? Porque ela é específica para regiões onde você tem morro mesmo, tem um relevo muito acidentado, tá? Então, nós podemos fazer ali, né, basicamente nos extremos. Nós temos o sistema radial, né, que é para uma tipo de rede ali, né, em um planície, uma região, né, na verdade, uma topografia muito plana. Na outra extremidade, nós temos o tipo de rede, né, do formato leque, né, que é para locais onde se tenha morro, tem montanhas, região muito acentuada em termos ali de ondulações, né? Tem uma ondulação, tem uma declividade muito acentuada e no meio do caminho fica a perpendicular. A perpendicular é o mais adequado ali para você fazer um projeto, para você conseguir desenvolver bem um projeto sem gastar muito, tá? Ou pelo menos gastar o mínimo necessário. Então, o tipo de rede de leque, né, para terrenos acentuados, né, com uma declividade acentuada, com uma declividade muito elevada, né, que tem-se ali os coletores troncos situados no fundo do vale, a gente vai ver uma imagem logo a seguir, tá? E o formato da rede lembra uma espinha de peixe, por isso que algumas pessoas chamam formato leque, não, formato espinha de peixe. E aí, a ideia é que o esgoto do coletor tronco cai no interceptor e posteriormente vai para o emissário e daí vai para a estação de tratamento de esgoto. Ou seja, é obrigatório que se tenha, né, um interceptor, né, se tiver um corpo hídrico lá próximo. Geralmente tem sempre um rio próximo a essas regiões mais montanhosas. Então, busca-se ali um corpo hídrico para direcionar esse esgoto, só que não vai ser lançado esgoto no rio, lógico, né? Vai ser direcionado para um interceptor que margeia esse corpo hídrico. Em alguns casos, se faz necessária a implantação de uma estação elevatória de esgoto. Tá? Aqui veja, né, o formato bem esquisito, bem aleatório, né? Pelas essas linhas azuis aqui, vocês veem que são curvas de nível. Pelo formato, né, pelo espaçamento entre as curvas, observa-se que é um terreno muito acidentado, é uma região montanhosa, né, cheia de morro, de serra e por aí vai. E logo aqui embaixo sempre existe a tendência de ter um corpo hídrico. Então qual que é a ideia? Passa-se um interceptor margeando o corpo hídrico e aí toda essa configuração, né, meio maluca aqui, né, às vezes parece um espinho de peixe, às vezes parece um leque, ela está margeando, né, as partes mais baixas, né, do corpo do morro, por exemplo. Então veja aqui que essa região aqui, ó, essa região aqui é a parte mais baixa que intermedia esse morro com outro morro. Então a ideia é, você tem um morro de um lado, um morro do outro, você passa uma tubulação no meio e aí você vai direcionando todas as outras tubulações para ela. Tá? Essa aqui do meio é chamada os coletores tronco, né? Por isso que eu estava falando ali, ó.
o coletor-tronco é situado no fundo dos vales. O que é esse fundo de vale? É o meio entre dois morros. Então, se a gente olhar essa figura aqui, por exemplo, ó, tem um morro aqui da direita, tem um morro na esquerda. A gente passa um coletor-tronco aqui no meio e os coletores principais são ligados nesse coletor-tronco. Tá? Essa imagem aqui traz a ideia para a gente, né? Veja aqui a topografia, um morro aqui de um lado, o outro do outro, coletor-tronco aqui no meio e os coletores principais sendo direcionados nesse coletor-tronco, que por sua vez vai cair em outro coletor-tronco que cai no interceptor. Então, toda essa configuração, né, meio aleatória, meio bagunçada, é em função do terreno, é em função da topografia muito acentuada desta região. Tá? E daí, aqui a gente tem outro exemplo, né? Então, veja aqui, ó, um morro está aqui, o outro morro está ali, no meio dos dois morros, né, o que a gente chama ali de meio do vale, né? Como é que eu chamei aqui? Ó, fundo dos vales, né? Então, é justamente aqui, né, que está intermediando o morro de um lado do outro, e aí a gente passa um coletor-tronco e nós fazemos posteriormente as ligações dos coletores principais. Então, veja aqui, ó, coletor principal, caiu no coletor-tronco. Esse coletor-tronco vai lá embaixo, cair no interceptor e daí vai para a estação de tratamento de esgoto. Se for necessário fazer o recalque do esgoto, né, através de uma estação elevatória, é possível também que se faça. Tá? E aí, em resumo, né, falando então desses tipos de rede radial para terreno plano. Tá? Quando você tem uma região plana, rede radial é mais comum. Na outra extremidade, nós temos a rede no formato de leque, né? Ou também chamada de espinha de peixe, que é quando se tem morro de um lado do outro. Então, aquelas regiões também precisam de saneamento, também precisam de coleta de esgoto. Então, a gente adota, né, o tipo de rede do formato de leque. E aí, no meio do caminho, a mais típica, a mais adotada no Brasil, mais comum, né, porque no Brasil a gente tem geralmente uma pequena declividade, mas não é tão plano, mas nem tão acentuado, né, na grande maioria, adota-se então o sistema tipo de rede perpendicular. Tá? Tipo de rede perpendicular, a gente segue, né, as características de traçar, né, o interceptor margeando o corpo hídrico e fazendo as ligações do coletor-tronco e também dos coletores principais. Tá bom? E aí, nesse momento então, já finalizando essa primeira parte aqui da nossa aula, os tipos de rede, né, como nós já falamos, podem ser radial, pode ser perpendicular, podem ser formato leque, mas elas também podem ser, de acordo com essa NBR, né, 9649 de 86, elas podem ser do tipo simples ou do tipo dupla. Tá? Então, quando vocês forem passar, né, fazer um projeto do sistema de esgotamento sanitário em determinado bairro, em determinada região, e aí você vai passar o traçado da tubulação, né? Da tubulação lá em determinadas ruas, você precisa saber, olha, eu vou passar uma única tubulação que atenda os dois lados ali da rua, né? Por exemplo, isso aqui, ó, essa rua B. A gente vai passar uma tubulação aqui, ó, no sentido de cima para baixo. E aí, então, o que a gente faz? A gente passa uma única tubulação ou passa duas? Né? Como está mostrando aqui na rua A. Na rua A, adotou-se o tipo de tubulação dupla, ou seja, uma tubulação do lado direito e uma tubulação do lado esquerdo da rua. Né? E aqui na rua B, a gente passou uma única tubulação. Então, aqui nós temos dois exemplos, né? Temos dois exemplos do tipo de tubulação que existem. Tubulação única, tá? Essa única tubulação azul aqui, ela está recebendo esgoto de um lado da rua, né? E das casas do outro lado da rua. Enquanto que a rua A, ela vai ter uma dupla tubulação, uma de um lado e outra de outro. Então, é necessário que isso seja previsto no projeto, tá? É necessário que isso seja avaliado, né, as condições mais adequadas para se implantar cada uma das duas e como, né, quais são as regras para se implantar rede simples ou rede dupla. Né? Primeiro a gente precisa pensar, né, nos critérios da rede dupla. Né? Quando se implementa uma rede dupla? De acordo com essa NBR, né, 9649, algumas condições são necessárias para se implantar rede dupla. Ou seja, o que é uma rede dupla? Rede de esgoto passando de um lado da rua e rede de esgoto passando do outro lado da rua. Tá? Uma em cada lado da rua. Quando se implementa isso? Em vias com tráfego intenso. Então, aquelas ruas, né, daquele bairro onde tem um tráfego intenso, é dia e noite passando carro, é adequado que se implemente uma rede dupla. Né? Uma tubulação de um lado da rua, tubulação do outro lado da rua. Por que disso?
às vezes é necessário fazer-se a manutenção do sistema de esgotamento sanitário. Então imagina que há necessidade de se fazer essa manutenção e aí você precisa perfurar, né, abrir toda a rua, abrir um espaço lá, uma vala gigantesca. Como que você faz? Se for uma única rede, você vai ter que bloquear a rua, tá? Porque quando se implementa uma única rede, ela vai estar aqui, ó, geralmente na faixa carroçável, né, no leito, no meio da rua. Então imagina que se é uma rua que tem um tráfego intenso, é adequado que se tem uma rede dupla, uma rede de um lado da rua, outra rede do outro lado, de forma que se for necessário fazer a manutenção, você interrompe parte da rua e libera a outra parte para que ocorra o tráfego. Tá? Então, nas ruas mais movimentadas, né, de determinado bairro, de determinada cidade, é recomendado que se tenha uma rede dupla, que a tubulação esteja de um lado da rua ou do outro lado. Tá? Aqui, na verdade, pessoal, aqui tem uma figura que depois eu vou explicar em outras aulas, né, um pouquinho mais sobre elas, quando a gente for falar de profundidade, de implantação da rede de esgoto. Ela nos indica mais ou menos onde a tubulação ela é instalada. A tubulação de esgoto ela pode ser instalada ali no passeio, né? Ou seja, na calçada ali onde as pessoas transitam. Então pode ser debaixo da calçada lá onde você passa, numa rua, pode ter a tubulação de esgoto, tanto do lado direito como do lado esquerdo da rua. Elas podem estar no leito carroçável, tá? E que leito carroçável é esse? É a rua mesmo, onde os veículos trafegam, tá? Pode estar exatamente no meio, tá, da rua, podem estar no primeiro terço ou, né, no segundo terço. Então pode estar no primeiro terço desse lado ou nesse primeiro terço deste outro lado. Então essas aqui são as posições possíveis para se implantar a rede de esgoto. Essa rede, quando ela é simples, geralmente se implementa bem aqui no meio da rua. Tá? E aí então, se for uma rua movimentada, eu preciso fazer manutenção, preciso abrir uma vala aqui, eu vou ter que bloquear, impedir a passagem de qualquer pessoa por essa rua movimentada por vários e vários dias. Então não é adequado. Se é uma rua movimentada, então eu coloco aqui, ó, uma de um lado e outra de outro, uma rede dupla, tá? Seja no passeio ou seja aqui, né, nos primeiros terços de cada lado, né, do leito carroçável. Porque se for necessário fazer manutenção, eu bloqueio parcialmente a rua e libero a outra, tá bom? Outra recomendação, né, dessa NBR, exigência, podemos até chamar assim, que vias com largura igual ou superior a 14 metros. Então aquelas vias que são mais largas, né, com 14 metros de largura, no caso daquelas que são asfaltadas, e 18 metros de largura, no caso daquelas que são de terra, né, é necessário implantar uma rede dupla. Tá? Porque geralmente essas vias que são mais largas, elas são, né, mais utilizadas ali pelos veículos. Tá? Então existe uma correlação entre o primeiro critério e o segundo. Tá? Quanto mais largo, né, as vias, muito provavelmente o tráfego é cada vez mais intenso. Tá bom? Terceira regra, né, que indica o uso da rede dupla é vias com interferências que impossibilitem o assentamento do coletor no leito carroçável. Por exemplo, né, se aqui embaixo, debaixo do leito carroçável, tem ali, por exemplo, uma rocha, né, uma rocha muito sólida ali que ninguém consegue, que é muito difícil você fazer a perfuração dela. Tá? Ou então que tem alguma obstrução, alguma rede, uma galeria pluvial, ou tem ali alguma, sei lá, às vezes está até passando alguns cabos, alguns fios, né? Tem um oleoduto, tem alguma coisa que está impedindo, né, que a tubulação seja instalada aqui no leito carroçável. O que se faz então? Instala uma de um lado de um passeio e outra do outro passeio, ou seja, vai ser uma rede dupla. Tá? Então, quando o leito carroçável aqui ele está, né, tem alguma obstrução, tem alguma interferência, então rede dupla, uma no passeio, outra no outro. Tá? E aí o último critério, né, utilizado também pelos projetistas é em coletores muito grandes. Quando você fizer o projeto, quando você fizer o dimensionamento do sistema de esgotamento sanitário e chegou num diâmetro bastante elevado, né, o que é um diâmetro bastante elevado? Igual ou acima de 400 milímetros, então é rede dupla. Tá? Você vai passar uma tubulação, né, no meio aqui do eixo carroçável e vai passar outra tubulação, uma em cada lado da rua, né, ou pelo menos de um único lado, dependendo das condições. Tá? Então, quando se tem uma tubulação com 400 milímetros ou mais,
né, e também uma profundidade bastante alta, né, de 4 metros ou mais, então é necessário se adotar uma rede dupla. Tá? Então nessas duas condições também se utiliza a rede dupla. Tubulação maiorzinha, né, 400 milímetros ou mais, ou né, profundidade, né, da profundidade aqui de instalação da rede, né, acima de 4 metros. Né? E aí, nos próximos vídeos, né, quando a gente for falar lá sobre implementação da rede de esgotamento sanitário, a gente vai ver que podem ter tubulações que estão a 4 metros de profundidade. Geralmente, né, costuma-se colocar próximo a 1 metro. Só que, né, em algumas situações, quando o terreno é muito plano, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, tem uma rede parecida ali com a radial, obriga-se a ter uma profundidade bastante elevada. Às vezes 4 metros, sim, pode acontecer, tá bom? E aí, rede simples, tá? Utilizado quando não ocorre nenhum dos casos referidos para a rede dupla. Ou seja, primeira coisa, avalia se é possível implantar a rede dupla. O tráfego, largura da rua, interferências, né, no leito carroçável e o tamanho das tubulações. Se não atendeu nenhum dessas, né, então vai ser o quê? Rede simples, tá? E aí os coletores de esgoto são localizados no leito carroçável. Então uma única tubulação, tá? Que geralmente vai ser essa daqui, ó, que está lá bem no meiozinho. Você fura uma única tubulação ali e aí essa única tubulação vai receber o esgoto das casas de um lado e vai receber esgoto das casas de outro, tá? Então essa é uma configuração possível também. Só que, né, a grande maioria das companhias de saneamento prefere fazer o quê? Coloca duas tubulações. Tá? A grande maioria das tubulações do sistema de esgotamento sanitário pelo Brasil é rede dupla, porque as companhias preferem muito mais. Coloca uma tubulação de um lado para atender parte da rua, coloca uma tubulação de outro lado para atender outra parte ali da rua, tá? Uma de cada lado. Tá? Porém, em alguns casos, em algumas situações, né, se utiliza lá a rede simples, uma única tubulação, apenas essa do meio, que vai atender tanto de um lado como de outro. Tá bom? Pois bem, antes de nós finalizarmos, né, nós vamos então para a atividade ali mais prática, tá? A gente vai lá para usar o Google Earth, né, em associação ali uma planilha do Excel, para a gente trabalhar um pouquinho sobre esses traçados de rede, sobre as configurações ali mais adequadas para cada tipo de relevo, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos utilizar aqui, né, como forma de exercício, como forma ali de articularmos um melhor entendimento, né, sobre os tipos e traçado das redes de esgotamento sanitário, nós vamos utilizar o software aqui Google Earth Pro, tá? E em conjunto, né, uma planilha que já está pré-dimensionada, assim, não pré-dimensionada, mas já pré-organizada, né, no Excel, que considera ali todos os parâmetros, tudo aquilo que a gente precisa para fazer o dimensionamento, né, da rede de esgotamento sanitário. Então essa aqui é uma planilha, né, que ela vai nos... tem aqui o logo, né, do Instituto, e aí ela vai nos indicar aqui, né, o tipo de sistema tipo de tubulação, né? Então a gente só vou encurtar aqui um pouquinho melhor, vai ser o tipo de tubulação, quadra, trecho, as cotas, né, de cada um dos pontos ali a serem selecionados, extensão do trecho. Então assim, tem várias coisinhas aqui, né, que depois a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhes em cada uma delas, tá? Mas primeiramente a gente vem aqui para o Google Earth, tá? Então a localidade aqui que a gente está trabalhando aqui é o município de Rio Verde, tá? Bem próximo aqui ao Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, tá? E aí a gente vai fazer aqui, né, breves exercícios desta área aqui. Tá? Esse aqui é um bairro, né, chamado bairro Gameleira, né, próximo aqui ao Instituto Federal do Goiano, e que no meio dele, né, aqui já tem um corpo hídrico. Então eu já tomei a liberdade, né, de indicar por essa linha azul aqui, né, o corpo hídrico. Então a primeira coisa que é necessário se fazer dentro do projeto de esgotamento sanitário é identificar, né, a topografia do terreno e a localidade, né, ou as localidades no qual se tem corpos hídricos, tá? Então, lembrando, pessoal, muito importante deixar isso muito bem destacado, tá? Vocês não devem pegar o Google Earth, né, Pro ou qualquer outro software como esse para fazer um projeto profissional, né, de sistema de esgotamento sanitário somente com imagem satélite.
Tá? Vocês devem fazer o levantamento plano e altimétrico com equipamentos, aparelhos de topografia. Então, quando vocês receberem ali, né, um determinado serviço, uma determinada função, falar, olha, vamos fazer o projeto de uma rede de esgotamento sanitário de um determinado bairro, de um determinado município. Vocês não devem vir aqui no Google Earth e fazer o que a gente está fazendo aqui. Tá? Isso aqui é apenas uma forma ilustratória, tá? É só uma ilustração, né? Quase que a palavra não saiu. Isso aqui é apenas uma ilustração de como nós podemos fazer, né? Utilizar uma ferramenta como o Google Earth para fazer, né, um breve entendimento, né, para a gente ter um breve entendimento como funciona o sistema de esgotamento sanitário e a definição do seu traçado das redes, tá bom? Então, em resumo, é necessário se fazer um levantamento topográfico. Tá? Você vai fazer um projeto lá na sua... vai ser contratado por uma prefeitura, vai ser contratado por uma empresa para fazer um projeto, tem que ter um levantamento topográfico. Você deve vir aqui, ó, em cada uma dessas ruas aqui, tá? Na primeira rua, na segunda rua, terceira rua, e fazer um levantamento topográfico. Levar lá um teodolito, levar lá uma estação total e fazer todo um levantamento topográfico de cada uma dessas ruas e vias aqui, tá bom? Mas como não tem como a gente fazer isso, né, de forma virtual, nós vamos utilizar, né, o Google Earth como ferramenta apenas educacional, tá? Para que a gente tenha um entendimento. Pois bem, então a ideia é fazer o dimensionamento, né, dessa região aqui do bairro. Então, a primeira coisa, como eu já falei para vocês, é identificar onde é que tem corpo hídrico. Então, tem um corpo hídrico passando aqui nessa linha azul, e aí eu vou mostrar para vocês como fazer o dimensionamento dessa regiãozinha aqui, tá? Então a gente vem cá, né, dá um zoom, e aí a primeira coisa é identificar onde se tem, em cada esquina, onde a gente vai instalar o que nós chamamos ali de posto de visita. Tá? Então eu vou na imagem aqui em cima, né, na pincelinha aqui, essa pinçazinha aqui, né, eu não vou usar ela, eu vou modificar a forma. Vou pegar essa outra aqui, tá? Esse outro marcadorzinho. Vou chegar aqui para o canto, tá? Vou dar OK. E aí vou chamar aqui, né? Vou dar o nome, nomear de PV1, tá? Ou seja, poço de visita 1. Não dê OK, tá? Você só dá OK depois, lá no final, depois quando você está locando esse poço, tá? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é pegar esses postos de visita, tá? E locar em uma das esquinas. Então, você vem aqui, né, e faz a locação nesta esquina aqui, por exemplo, ok? Tá? Porque a partir dele você vai ter uma determinada referência. Aí você pode vir aqui e dar OK. Então, bem nessa esquina vai ter geralmente um poço de visita. Eu falo geralmente porque depende do projetista, né? Eu às vezes estou fazendo um projeto e eu quero que o posto de visita esteja aqui. Outro quer que esteja um pouco mais abaixo. Então, esses postos de visita são órgãos acessórios que a gente vai falar ali na próxima aula, tá? Que são de importância fundamental, né, no todo projeto de esgotamento sanitário, tá? Para toda a rede. Então, a ideia principal, a ideia básica é a gente locar um posto de visita em cada uma das esquinas. Eu vou lá, pego novamente outro posto de visita, tá? Vou chamar aqui agora não mais de PV1, vai ser PV2. Não posso dar OK, se eu der OK ele fica parado ali no meio da rua onde está. Então eu tenho que deslocar ele até onde eu quero, aqui. Mando OK novamente. Beleza, então vou continuar aqui, ó, mais outra esquina aqui e outra esquina. Então vão ser mais duas esquinas, tá? Vai ser uma aqui, mais ou menos aqui, né? Bem na esquina, não precisa fazer isso daqui de forma tão precisa, né? Utilizando, né, o Google Earth, né? Mas quando você vai desenvolver lá o projeto prático, real, né, para uma empresa, para uma consultoria, né, para uma prefeitura, para uma companhia de saneamento, você deve locar isso daqui bem exatamente onde vai ser implantado, tá? Então tem que ter uma precisão bastante considerável. Como eu já falei para vocês aqui, é apenas uma simulação, então a gente não precisa ter a gente pode tomar um pouquinho mais de liberdade para não ser tão preciso. Tá? Então, eu vou chamar ali de PV3, dou OK. Vou colocar mais um. Vou chamar aqui de PV4. Cheguei aqui para o lado e vou locar aqui na outra
esquina, tá? Agora vocês vão entender. Aí eu vou chegar aqui para o lado novamente, dou OK. Porque deu OK, fixou, tá? E aí então eu vou fazer mais dois aqui. Vou fazer só mais dois para vocês entenderem o que eu quero, onde é que eu quero chegar. Vou colocar aqui o PV mais aqui embaixo, né? Geralmente ali quando eu falo PV localizado na esquina, passem a reparar, né? Quando vocês estiverem andando nas ruas das casas na cidade de vocês, se tiver rede de esgotamento sanitário, comecem a observar ali nas esquinas. Quase toda esquina vocês vão encontrar lá uma tampa lá, né, enterrada no chão, que aqui lá é a entrada de um posto de visita, tá? Então comece a perceber isso. Vamos chamar isso aqui então de PV5, né, posto de visita 5. Quase toda esquina tem um PV. E aí vamos pegar mais outro aqui. Opa, cliquei errado. Cadê ele? Está aqui. E vou colocar lá na outra esquina então. Então vai ser chamado ali de PV6. Vou dar OK. E aí beleza, tá? Então a primeira coisa que vocês devem fazer é colocar um PV, ou seja, um posto de visita em cada uma da esquina do bairro que vocês estão fazendo o projeto, tá? Só que antes disso, né, é claro que vocês têm que ter uma ideia de onde é que está o rio. O rio está aqui, tá? Primeiro passo. O segundo passo é identificar todos os postos de visita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. E aí, né, como existem variadas outras, né, esquinas aqui, tem dezenas de outras esquinas, eu vou colocar só mais dois aqui. Tá? Vocês devem colocar em todas as outras esquinas, toda a área, né, de esgotamento sanitário de vocês, toda a área do projeto. Tá? Então aqui vai ser o 7, então eu vou colocar aqui, né, PV7, PV7, OK. E vou fazer só mais um, né, para a gente não perder tanto tempo aqui, PV7, e aqui PV8, pronto. Então eu fiz aqui, ó, em algumas quadras, tá bom? Então algumas quadras. Então, que é o segundo passo que nós temos que fazer? Então eu já loquei, né, em algumas quadras aqui os postos de visita. O correto é vocês fazerem isso, estenderem isso para toda a área de esgotamento sanitário, né, todo o bairro, tá? Mas a gente vai ficar só por aqui mesmo, só para vocês visualizarem aqui de forma básica o que eu estou querendo dizer. Então a primeira parte é locar os postos de visita ali nas esquinas. Segundo, vocês vêm cá no marcador novamente. Eu vou colocar um outro marcadorzinho aqui diferente. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar esse daqui. Pode ser esse daqui, eu acho que dá OK. Pego outro marcador, vou chegar aqui para o canto e vou colocar ali em cima da quadra, porque a gente tem que dar um nome para ela, tá? Então a gente vai chamar aqui QD1, ou seja, vai ser a quadra 1. Tá? Então, quadra 1. Essa aqui é a quadra 1. Vamos colocar o nome ali na quadra 2. Tá? Então, essa daqui vai ser, coloca aqui bem no meio, quadra 2. Na verdade, né, essas quadras já têm nome. Tá? Se você olhar ali no cadastro ali da prefeitura, né, em algum cadastro ali da localidade ali, né, no mapeamento ali da região, você vai ver que essa quadra tem um nome, essa outra quadra tem outro nome, então vocês podem utilizar também o nome daquelas quadras. Tá? Mas como a gente não sabe, eu estou chamando aqui de quadra 1 e quadra 2. Vou colocar aqui mais outra, né, como sendo a quadra 3. E mais outra aqui, essa outra, né, que a gente abordou aqui também, como sendo a quadra 4. Tá? Então nós chamamos aqui cada uma dessas quadras. E aí, né, dito isso, o que a gente precisa agora fazer? A gente vai associar, né, todas essas demarcações aqui àquela planilha do Excel que eu mostrei para vocês. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa saber, né, depois de todo esse passo a passo aqui, né, é fazer uma certa identificação, tá? De onde para onde o esgoto vai escorrer, tá? De onde para onde o esgoto vai, tá bom? Então a gente precisa, né, pegar aqui, ó, o PV3, tá? Então você coloca o cursor aqui, né, em cima do PV3 e vai olhar bem aqui, ó, chamado Eleve, tá? Então você vai colocar o cursor em cima do ponto e vai olhar qual é a elevação, tá?
Então vamos lá fazer esse exercício. Então no PV1, qual que é a elevação? Ó, 7, 4, 7. Tá? Então eu vou lá na planilha lá, né? Vou olhar aqui, por exemplo, qual quadra é essa que eu estou trabalhando. Tá? Qual que é a quadra que eu estou trabalhando? Quadra 1. Então eu vou aqui na planilha e coloco ali, ó, quadra CD traço ponto 1. Tá? Então na quadra 1. Qual que é o trecho? Tá? Qual que é o trecho? Eu estou olhando aqui, ó, o 1. Tá? Então eu estou olhando o PV1. Então vamos chamar ele de 1. Tá? Então eu venho aqui, trecho 1. Tá? Qual que foi a cota desse PV1? Tá? Qual que é a cota do PV1? A cota do PV1 foi 747. Então eu vou lá no Excel, então eu escrevo 747. Tá? E aí? E o PV2 agora? Tá? O PV2, qual que é a cota dele? 745. Então eu venho aqui, né? PV2 vai ser o quê? 745. Então, observem que de 1 para 2, eu estou tendo uma diferença de 2 metros. Tá? Então, qual que é a cota maior? O trecho 1, do PV1. Qual que é a cota menor? Do PV2. Então, como a gente já sabe que no PV1 a cota é maior do que o PV2, então a gente sabe que para que ocorra o escoamento por gravidade, a tubulação vai ter que coletar o esgoto de 1 para 2. Tá? Todo o esgoto aqui dessa parte da rua e dessa outra parte da rua vai cair na tubulação, seja uma rede simples ou uma rede dupla, só que no sentido de 1 para 2. Então a gente vem aqui, ó, né, na parte de cima aqui do Google, né, adicionar caminho, você clica lá, pode vir aqui, ó, nessa partezinha aqui chamada estilo, cor, vamos colocar uma cor aqui, por exemplo, amarela, né, deu OK, e aí você faz um traçado, ó, de 1 para 2. Tá? Deixa eu acho que eu peguei uma parte aqui demais. Volta lá no polígono de 1 para 2. E vai lá, né, podemos mudar aqui a cor, né, como já fiz anteriormente. Tá? E vem aqui e dou OK. Tá bom? Então aqui de 1 para 2 nós teremos uma tubulação. Como 1 ele é maior do que 2, ó, veja que no PV1 tem 747, no PV2 tem 745, ou seja, o esgoto ele vai escoar de 1 para 2. Tá? Então se você quiser pode vir aqui, ó, no polígono novamente, né, adiciona polígono e faz uma setinha aqui. Ó, tá? Então pode vir aqui e fazer uma, né, polígono não, nessa outra aqui, ó, caminho, não é polígono. Então você vem cá e faz uma setinha se você quiser. Tá? Tá feia essa seta aqui. Deixa eu só mexer aqui novamente. Vai lá, adicionar caminho. Tá? Você clica aqui e clica aqui. E dá OK. Vai lá, adiciona novamente. Clica aqui e clica aqui. Tá? Então uma setinha só para você ter uma indicação que o esgoto ele vai escoar de 1 para 2. Tá? Então todas essas casas aqui, ó, desse lado e desse lado vai cair nessa tubulação. E o esgoto vai ser escoado de 1 para 2. Por que de 1 para 2? Porque 1 é maior do que 2 em termos ali de topografia. Então a gente vai aproveitar o terreno para escoar o esgoto. Tá? E agora, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, nessa outra partezinha aqui, né, dessas barras de ferramentas e vem cá mostrar régua. Tá? Você clica na régua e aí você clica lá no ponto 1 e clica no ponto 2, tá? Na verdade, acho que clica e arrasta, né? Então, nisso, clica e arrasta. Ou seja, nós temos ali, ó, a imagem, aqui do valor está em quilômetros, né? Vamos colocar lá em metros. Então, são 44 metros, tá? Do PV1 até o PV2. Então, a gente vai lá, eu vou limpar aqui novamente, fechar. E vou jogar ali, ó. Então do trecho 1, do PV1 até o PV2, que tem as suas respectivas cotas, foi 44,5 metros, né? Mas como assim a unidade aqui está em quilômetros, né? Então nós vamos colocar já dividido por 1000. Então vai ser 0,0445 metros, tá? Então isso daqui corresponde a 44 metros ou 0,0445 quilômetros, tá?
Pois bem, a gente continua fazendo isso, né, para as outras partes, né, da nossa área de estudo. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ligar 1 com o 3, que vai abordar essa parte aqui da rua. Então, aqui nessa parte, né, no próximo trecho que a gente vai analisar, vamos analisar o trecho de 1 para 3, né, que corresponde aqui à coleta de esgoto desta parte aqui do bairro. Então, de 1 para 3 ou de 3 para 1, como que o esgoto vai fluir? Tá? A gente sabe que a cota de 1 ela é o quê? 747. E a cota de 3? Também 747. Então eu coloquei lá 747 e 747. Estão na mesma cota. Tá? Então a gente vai lá e vamos colocar ali o segundo trecho. Tá? O trecho do PV1 para o trecho do PV3. Qual quadra que é? Continua sendo quadra 1, tá? Então também quadra 1, só que o trecho de 1 para 3. O 1 é 747 e o trecho 3 também é 747. Tá? E aí, o escoamento vai acontecer de 1 para 3 ou de 3 para 1? A gente, então, quando tem essa situação, que você tem uma região ali que nessa parte aqui é plana, né, o que a gente faz? A gente vai escolher, né, de forma aleatória, né, se o esgoto vai para um lado ou para outro. A gente escolhe, o projetista escolhe. Tá? No caso de 1 para 2, não é a gente que escolhe, é o terreno que favorece essa inclinação. Agora, quando é plano, não tem uma regra, você mesmo que vai escolher, tá? Mas antes disso, a gente vai lá, né? Adiciona lá um caminho, tá? A gente vê que se está na cor que a gente gosta, chega ali um pouquinho para o lado, clica ali de 1 e clica em 3. Pronto, vem cá, dá OK. E aí a segunda parte vai ser o quê? Né? Colocar o sentido do escoamento. Pode ser de 3 para 1 e pode ser de 1 para 3. Como é tudo plano, isso daí não vai fazer diferença. Somente depois, quando a gente for trabalhar com a profundidade, uma das duas vai ter que ser mais profunda que a outra. Né? Mas isso aí é assunto para outra aula. Tá bom? Então a gente vai fazer a setinha ali, clico novamente em adicionar caminho, né? E vou escolher então que o escoamento seja de 3 para 1. Porque aí toda essa rua aqui, ó, 3 para 1, vai coletar o esgoto e vai cair na 1 para 2. Tá? Então eu vou colocar aqui uma setinha, deu OK, vou pegar ela novamente, outra setinha, deu OK. Pronto? Então veja, ó, essa parte aqui da rua vai cair nessa tubulação 3 para 1, depois vai se somar, né, a tubulação 1 para 2. Então aqui coleta-se toda essa parte, cai nessa outra parte que está recebendo essas duas ruas. Tá? Vamos lá. Então agora 3 para 4. Tá? Então a gente sabe que o PV3 está na cota 747 e o PV4 743. Então está 1 metro abaixo. A gente vai lá então e coloca um novo trecho. Continua sendo quadra 1, tá? Só que agora o trecho vai ser o quê? 3 para 4, tá? A cota de 3 é o quê? 747, tá? E a cota de 4 é 743, tá? É isso mesmo, deixa eu só conferir aqui, ó. Aqui é 747 e aqui 743, né? Então, na verdade, não é 1 metro só, são 4 metros, tá? Então, é 743, tá? 747, 743. Só que aí, pessoal, lá na quadra 1, lá, a gente esqueceu, né, de calcular a distância, tá? Então, no trecho de 1 para 3, também é necessário calcular a distância. A gente volta aqui, vem aqui na régua aqui em cima, tá? E vamos calcular a distância entre 3 e 1. Correspondeu o quê? 59 metros, tá? Você vem cá, limpa, sem problema, fechou. Então a gente vem cá e coloca o quê? 0,059, tá? 59,5, eu acho que é o que estava lá, quilômetros, tá? Então 0,0595 quilômetros, que na verdade corresponde a 59 metros, aquela extensão ali da rua, tá bom? Agora de 3 para 4, tá? De 3 para 4, a gente vem aqui novamente, vai lá no caminho, clica em 3, clica em 4, dá OK, tá? De 3 para 4, vai ser o escoamento ou vai ser de 4 para 3? Como 3 tem uma altura maior do que 4, então o que a gente faz? A gente vem aqui, né? E na verdade não vem aqui, né? A gente só vai fazer a setinha, tá? Então a seta
escoamento vai ser aqui, tá? Vai lá, pega lá da outra parte. Eu ainda não achei uma ferramenta bonitinha que faça uma setinha do jeito que eu queria, né? Aqui no Google Earth, mas se vocês conseguirem mexer aqui, achar alguma ferramenta que indique a seta, podem ficar à vontade, tá? Então, como o posto de visita 3 é mais alto do que o posto de visita 4, o escoamento vai ser de 3 para 4. O que falta achar então? A distância. Clica aqui na régua, tá? Chega aqui para o lado, clica de um lado, clica do outro, ó, 47 metros. Limpa, fecha, então vai dar o quê? 0,047 e sei lá alguma coisa metros, tá? Na verdade 0,0475 quilômetros, né, que corresponde a 47 metros. E aí, vamos só fechar a quadra, tá? 4 para 2, tá? A gente vem aqui novamente, caminho, liga 4 com 2, dá ok. E aí, o esgoto vai de 4 para 2 ou de 2 para 4? Tá? E aí, então, a gente tem que ver pela altura, tá? A altitude. Então, o PV4 é o quê? 743 de elevação. E o PV2, 745. Ou seja, o PV2 está mais alto do que o PV4. Tá? Então, o escoamento aqui vai ser em qual sentido? Vai ser de 2 para 4. Tá? Então perceba, ó, o esgoto ele vai dessa região mais alta aqui, que é o 3 para 1, vai coletar dessa parte aqui da quadra, vai cair no PV1, tá? Vai cair no PV1, do PV1 vai para o PV2, do PV2 vai para o PV4 e aqui do PV4 ele com certeza vai cair lá no PV6. Tá? Por que eu estou falando com certeza? Porque é só a gente medir ali a topografia. Tá? A gente mede aqui a topografia, ó, PV6 é o que? 737, tá? E o PV4 é o 743, ou seja, tem 6 metros de altitude, né, de altura, né, de diferença do 4 para o 6, ou seja, nós teremos então um escoamento aqui nesse sentido. Tá? Dou ok novamente aqui e para cá. Então perceba que todo o esgoto dessa quadra 1 foi coletada e direcionada para a PV6 que está aqui na lateral da quadra 2. Vamos só terminar de complementar lá o quadro. Tá? O que está faltando agora? Foi o 3 para o 4, né? E está faltando então agora o 4 para o 2. Tá? Então também na quadra 1, a gente continua aqui, ó, na quadra 1, vai ser o que? 4 e 2. Tá? 4 e 2, qual que é a altura do 4? 743 de cota. E o 2, quanto que a gente viu aqui? O 2 é 745. Então o 2 vai ser 745 metros. Pronto, dou ok. Qual que é a distância ali do 4 para o 2? A gente vai medir aqui agora. Tá? Então eu vou ali na régua do 2 para o 4, deu o que? 72 metros. Tá? Então limpo, 0. Aqui deu 0,072, né, alguma coisa ali. Joguei 3. Ok. Então perceba, pessoal, que aos poucos nós vamos montando. Vocês vão inserir aqui a quadra, né? Então, ou seja, uma quadra tem quantos lados? Geralmente 4. Né? A não sei que você tenha uma quadra ali com uma configuração bem maluca, mas geralmente tem 4 lados. Por isso que chama quadra. Né? Então, ela tem 4 lados. Então, cada lado ali é um trecho, né? De 1 para 2. Né? De 1 para 3, de 3 para 4 e 4 para 2, elas estão interligadas. E cada uma dessas pontos da quadra, né? Que a gente chama ali, foi a locação dos PVs, né? A gente vai ter uma determinada cota correspondendo àquele PV. Tá? E aí a distância, né, de um PV para o outro, a gente tem a extensão. Então essas aqui são algumas informações básicas que vocês podem começar, né, dentro de qualquer projeto a extrair. Tá? E daí precisa saber qual que é a população inicial daquele trecho. Por exemplo, do PV1 para o PV2, né, quantas pessoas aqui vão contribuir hoje? Tá? Quantas pessoas aqui vão contribuir com esgoto para essa parte aqui do bairro? Né? Desculpe, para essa parte aqui da rede, tá? Para essa tubulação. Quantas pessoas? Isso vai ser a população inicial. E daqui 20 anos, 40 anos, que é a população futura de projeto. Então vai ser essa daqui. Qual é o consumo per capita? Né? Quanto de água cada uma dessas pessoas consome por dia? Qual vai ser a vazão inicial? Qual vai ser a vazão final? Né?
Aí a inclinação mínima para ocorrer o escoamento, a inclinação do terreno, inclinação do projeto, tá? Essa parte aqui, ó, da profundidade ajusante e montante e as cotas eu ainda vou falar no vídeo quando a gente for falar de implantação, né? Diâmetro calculado, diâmetro adotado, relação y por d e velocidade. Tudo isso daqui a gente já falou no vídeo sobre dimensionamento de rede de esgotamento sanitário, tá? Então, todas essas informações, todos esses dados que estão sendo apresentados aqui, vocês vão conseguir, né, calcular, obter lá no vídeo sobre dimensionamento de rede de esgotamento sanitário. Nesta parte de obtenção aqui de cota, de extensão do trecho, né, vocês podem, em fins acadêmicos, utilizar aqui o Google Earth. Tá? Quando for fazer um projeto real, na prática, aí sim é necessário recorrer a outras ferramentas, né, mais profissionais, como levantamentos topográficos, né, de verdade. E aí, pessoal, é só estender. Tá? Aqui tem a quadra 4, tem a quadra 3, tem a quadra 2, quadra 1, e aí vai se estendendo toda essa rede, né, por todo o bairro. Tá? Vai se estendendo todo o bairro, por todas as quadras, por todas as esquinas, uma tubulação ligando na outra, né? De forma que o escoamento ocorra dos pontos mais altos do terreno para as partes mais baixas. Veja, por exemplo, que aqui, ó, qual que é a cota aqui do PV3? Ó, 747. A gente vem aqui lá para baixo do bairro, tá? Bem aqui embaixo, ó, essa parte mais baixa aqui do bairro. Olha aqui qual que é a cota, 712. Tá? Então, ou seja, tem quase 30 metros, né, de diferença de cota, né, desta parte de baixo do bairro com a parte de cima. Ou seja, o que isso daqui nos representa? Que todo o esgoto, né, desses bairros aqui está sendo coletado por gravidade e sendo direcionado para as partes aqui mais baixas. Como essa aqui é uma região onde tem uma declividade até baixa, o tipo de rede adotada aqui é a rede perpendicular. Tá? Quando nós temos a parte do bairro aqui com muito plano, né, com baixa declividade, aí a gente vai ter que começar a pensar em uma estação elevatória, começar a pensar em outras alternativas. Tá? Quando o bairro ele é muito ondulado, cheio de morro, aí ela já passa, né, a ser um tipo de rede do formato de leque. Tá bom? Então, a ideia, né, que eu queria passar para vocês é essa, tá? Eu peço aí que vocês façam esse exercício, né, que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, seja pelos comentários aqui no canal do YouTube, seja pelo contato direto comigo, né, para quem é aluno aqui da instituição. Então, pode ficar à vontade, tá? A gente está à disposição e desejo aí, né, a todos um bom trabalho, um bom estudo, tá bom? Muito bem, pessoal, a gente encerra então a nossa aula por aqui hoje, tá? E aí no próximo vídeo lá nós vamos falar sobre órgãos acessórios, a gente vai falar de posto de visita, né, que a gente já indicou aqui nos desenhos aqui hoje, né, aquelas bolinhas lá. Posto de visita, a gente vai falar sobre terminal de inspeção e limpeza, sobre terminal de limpeza, né? Então nós temos alguns órgãos acessórios muito importantes, né, que têm uma função muito importante, funções na verdade, são várias, no sistema de esgotamento sanitário, tá? E posteriormente a gente vai falar da implantação. A gente vai falar como que a gente considera a profundidade, né? Como que a gente considera os aspectos, né, de implantação, né, da rede de esgotamento sanitário. Tá bom? Agradeço a atenção e até mais.